Olá, meninas. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Ei, Oi, tudo bem? Boa noite. boa noite. Vamos esperar só um pouquinho para a gente Vamos. poder esperar mais algumas pessoas entrarem. A gente entrou um Chegamos pouquinho mais cedo para a gente ver se estava tudo certo. Vocês estão ouvindo bem? Eu tô te ouvindo direitinho, Lid. Tá me ouvindo? É que Tô. tá Você tá dando me um ouvindo bem? pouquinho. De eco? É, espera aí um pouquinho. Tá. Que Tava tudo bom. fechado aqui. Melhorou. Melhorando, né? Tá bom. Uhum. Então vamos chegando, vamos nos acomodando. Você tá bonita, hein, Lid? Ah, você também, Grazi. Ei, Luca, tô com saudade de você, meu amor. A Lidiane tá linda de cabelo novo. Obrigada. O pessoal tá escrevendo aí pra você, ó. Ui, tá vendo? Até minha mãe tá aí. Eu vi. Sua mãe tá moderníssima. Ah, sempre foi, né? Vou esperar 8 horas. O meu relógio faltam 2 minutinhos para 8. Aí a gente começa no horário pra gente não atrasar e nem agarrar ninguém. Beleza. Oi, Sarinha. Ei, Sara. Deixa eu ver se eu tô enxergando todo mundo aqui. Gente, bem-vindo quem está entrando aí, que eu não estou enxergando os nomes. Gabi. Doutora Ó. Juliana, Alessandro. Ei, Lelê. Ei, Cassinha, tudo bem? Ei, Rogério, meu amor. Oi, Daniel. Lídio, o Alessandro tá falando para você falar oi. Oi, oi, Alessandro. Oi, Folgado. Patrícia. Bom, eu acho que a gente já falta 1 minutinho aqui, a gente já vai começar rapidinho. Ah, que bacana, muito Amém, bom. Alessandro, amém. Bateu os 500 mil, isso aí. Ei, Jane, ei, Wilson. Wilson Marinho Cacá, deixa eu ver quem que é. É um cacazinho. Ei, Crisley. Oi, Jackson. Veio aqui. Então, bora lá. Gente, Vamos. é, muito obrigada, né, pelo carinho de vocês, de prestigiar aqui esse momento nosso, bacana. Então, assim, a nossa ideia de fazer essa live foi justamente para poder abrir um pouco, né, os olhos, os nossos olhos sobre esse momento que está acontecendo, e o que que a gente pode fazer para melhorar a nossa qualidade de vida. Então, a Lidiane e eu decidimos fazer isso para poder compartilhar algo de bom com vocês. Então, assim, a Lidiane ela vai se apresentar, mas antes eu gostaria de passar um Instagram dela, né? Para caso vocês queiram acompanhá-la depois, segui-la. É LG Caldeira, o Instagram dela. Depois a gente pode até digitar aqui, se alguém puder digitar aí para mim, porque eu tô com medo de mexer e cair. E o meu também, que é a psicóloga Graziela Maciel. Então, nesses canais de comunicação, a gente está colocando informativos, coisas importantes que todo mundo gostaria de saber. Então, se você tem alguma dúvida, algum questionamento, vocês podem colocar lá como sugestão, que assim que a gente puder,
a gente vai trabalhando. Eu tenho visto que a Lidiane também tem trabalhado assim, né, Lid? É assim. Trazido as questões que as pessoas acham importantes, pertinentes para poder discutir. É. Então, eu gostaria, Lid, que você se apresentasse. Pode começar. Então, para quem não me conhece, meu nome é Juliane, eu sou médica. Minha especialidade é medicina familiar e, como a Grazi falou, eu venho trabalhando já há alguns meses, algumas informações no Instagram que na tentativa de melhorar o conhecimento, tanto de leigos quanto dos profissionais da saúde. E nos últimos dias, o assunto que a gente tem abordado é um assunto que interessa a todo mundo agora, no momento, que é o coronavírus, a quarentena, a Covid-19, enfim. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, porque isso tem mexido com a cabeça de todo mundo, né? Todo mundo tá de uma certa forma impactado com toda essa mudança recente. Ô, Lid, vê se você consegue abaixar só um pouquinho seu microfone para parar a microfonia, que tá dando muito eco. Vou tentar. Você acha que melhorou? Fala mais um Fala pouquinho, aí, então. se melhorou, como é que tá? Já baixei bastante aqui. Acho que onde eu tô tá muito fechado. Deixa eu abrir mais um pouco. Tá. Pronto. Vocês vão dizendo aí pra gente se tá melhor. Melhorou? Acho que agora melhorou. Então, gente, tá melhor? Diminuiu um pouco? Distancie o microfone do computador. Não, já tá longe. Tá? Não, tá jóia. Vamos ver se a gente consegue assim. Ô, Lid, eu queria que Vamos lá. você começasse falando um pouquinho desse panorama geral, né, do Covid no mundo, no Brasil. O que que você tem visto? O que a gente tinha conversado. Eu queria só retomar um pouquinho do histórico. Gente, eu vou falando, se o áudio estiver muito ruim, vocês sinalizam aí para a gente tentar melhorar. Eu queria falar um pouquinho do histórico, de como tudo começou e para a gente chegar até o ponto que a gente está agora. E aí a gente começar a abordar um pouquinho as questões emocionais que estão envolvidas em tudo que tem acontecido. Então, vou na minha colinha aqui. Claro, a gente tem que Primeiro ter. caso. O primeiro caso confirmado de coronavírus no Brasil foi em 26 de fevereiro. Então, de lá para cá, hoje, né, quando a gente compara do primeiro dia, do dia 26 de fevereiro até hoje, que vai dar mais um pouco, mais ou menos um mês e 3 semanas, né, um pouco mais de um mês e meio, a gente chega no número de 28.320 infectados testados. A gente sabe que tem uma subnotificação desse número, porque não é toda pessoa que está contaminada que faz o teste. Pelo contrário, né? A minoria faz teste. Geralmente fazem os testes quem está com um quadro mais grave e os óbitos, que são testados também. Mas então vamos voltar lá no dia 26 de fevereiro. Então, o primeiro caso foi dia 26 de fevereiro. Antes do dia 26 de fevereiro, a gente já tinha passado por uma quarentena aqui no Brasil. No dia 6 de fevereiro, uma lei de quarentena foi iniciada assim, não estava nem próximo ainda de começar, de aparecer o primeiro caso. Mas aqueles brasileiros que foram repatriados lá de Wuhan, eu não sei se vocês lembram disso. O governo buscou alguns brasileiros que estavam na China, na cidade que foi fechada, onde apareceram os primeiros casos de coronavírus. Eles vieram para o Brasil e ficaram numa quarentena de 18 dias. E a partir daí, todo mundo que vinha ficava em quarentena também. Não todo mundo, né? Isso não foi tão fiscalizado assim. Até porque é por isso que o coronavírus entrou aqui. Ele veio de fora, né? Então, quando foi o dia 11 de março, começou realmente uma quarentena um pouco mais extensa no Brasil. Foi quando as escolas e os serviços pararam. O primeiro caso de óbito, ele só foi aparecer no dia 17 de março, o primeiro caso confirmado de óbito por coronavírus. A gente já estava quase uma semana já com as escolas suspensas, com serviços suspensos.
E hoje, desde então, em quarentena de escola, de serviços, funcionando só os serviços básicos, a gente tem esse quadro de 28.320 infectados com 1.736 mortes. A gente demorou muito para chegar nesse número. Se a gente for comparar com os outros países que sofreram um colapso do sistema de saúde, que nesse tempo, né, a gente veio acompanhando, Itália, seguido da Espanha, logo depois Irã, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, agora mais recente, em torno de 3 semanas, eles entraram em colapso muito rápido. A transmissão foi muito violenta, foi muito rápida nesses países. Exatamente porque eles não fizeram o que a gente fez, que foi começar um isolamento social mais cedo. Eles começaram um isolamento social muito relaxado lá, que a gente chama de isolamento vertical, em que só as pessoas com risco que ficam isoladas. E as demais continuam trabalhando, estudando. Os jovens, principalmente que têm menos risco, né? E as crianças estão nas ruas. E aí, logo, logo, os países que fizeram isso, liberaram a circulação de muita gente, perceberam uma transmissão muito grande do coronavírus nas primeiras semanas. O que isso implica? Se tem muita gente contaminada, vai ter muita gente doente procurando serviços de saúde, então vai ter muita gente morrendo porque o serviço de saúde não dá conta de assistir todo mundo. Então, muita gente vai ficar sem respirador. E pessoas que morrem são pessoas que potencialmente vão ter a doença mais grave, são doenças crônicas, os idosos. Então, essas pessoas, como a contaminação estava muito rápida, elas foram contaminadas todas de uma vez, adoeceram todas de uma vez e morreram de uma vez. No nosso caso, foi um pouco diferente. A nossa curva está um pouquinho mais lenta. Ela está demorando a chegar no pico, ela está um pouco mais achatada. Provavelmente, talvez, pelo isolamento que começou muito cedo, que não foi um isolamento vertical, mas também não foi aquele isolamento horizontal, aquele lockdown que para tudo, né? A gente ficou com os serviços básicos funcionando, muita gente na rua ainda, e eu percebo até agora um relaxamento maior desse isolamento social, né? Mas, de qualquer forma, a nossa transmissão está um pouco mais lenta. Nos últimos 3 dias, a gente teve um incremento de 200 mortes por dia no país inteiro, confirmadas por Covid-19. Só para explicar, gente, Covid-19 é o nome da doença, tá? E coronavírus é o nome do vírus, só para não ficar confuso. Então, a gente vem com um incremento de 200 mortes por dia, que parece muito pouco. Perto, por exemplo, dos Estados Unidos, que estão com 2.000 mortes por dia, né? Perto do que a Itália chegou, do que a Espanha chegou de 700, 800 mortes por dia. Parece pouco, só que não dá para relaxar. Porque o relaxamento agora pode levar a uma transmissão mais alta e essa curva subir. Então, por enquanto, eu até acredito que a gente está no caminho certo. O problema é ficar tanto tempo em casa, né? O problema é a economia, o problema são as outras consequências desse isolamento social. A gente melhora uma coisa, mas por um lado a gente piora outras coisas. Então, o histórico basicamente é esse. Deixa eu só, até, é só te interrompendo um minuto, Lídia. Se alguém tiver alguma pergunta e que passar aí e a gente não perceber, coloca de novo, porque, né, a gente vai tentar ao máximo responder as questões É aí. difícil a gente conversar, falar e ler. Mas eu li uma pergunta bacana aqui, perguntando sobre o clima, se o nosso clima favorece. Tudo em relação ao coronavírus é muito novo. Não dá para saber ainda, está sendo estudado, ele está em estudo. Enquanto ele acontece, ele está em estudo. O que a gente sabe? Que alguns outros vírus, que não o coronavírus, eles têm uma incidência maior no período de inverno, que é o período mais seco. Por quê? Porque o tempo seco facilita a entrada do vírus na nossa via respiratória, por pequenas rachaduras, por ressecamento mesmo, o vírus ele entra mais fácil, ele consegue entrar mais fácil. Então, por exemplo, H1N1, influenza,
que são vírus que causam a síndrome gripal, muito parecida com o que o coronavírus provoca, eles vão estar mais aumentados no período de inverno. Então, a gente pode esperar um pico maior de mortes no período de inverno, não que seja do coronavírus, a gente não sabe como é que vai ser, mas em relação aos outros vírus, sim. A gente sabe que isso vai acontecer. Então, agora no inverno aumenta sarampo, catapora, conjuntivite, influenza, H1N1, que é um outro tipo de influenza. Então, tem um monte de outras doenças virais que estão aumentando agora. O H1N1, por exemplo, ele já matava antes, só que a gente não estava ligado nisso. Mas ele já provocava mortes. Em 2019 foi em torno, se eu não me engano, 700 mortes provocadas pelo H1N1, testadas, né? E a gente não se liga nisso. E para isso tem vacina. Para sarampo tem vacina, para gripe tem vacina. Então, vacinar agora facilita muito, diminui muito o número de óbitos um pouquinho mais para frente e facilita o diagnóstico do coronavírus. Porque se a pessoa está vacinada, se ela tiver a síndrome gripal, não vai ser H1N1, não vai ser influenza. Aí a gente pode melhorar a acurácia do diagnóstico do coronavírus. Lid, tem uma pergunta aqui, ó. E quão avançadas você acredita estar as pesquisas em relação à cura? O que você tem ouvido falar? Não tem muito avanço, na verdade. Tem pouquíssimo tempo, sabe? As pessoas estão testando. Tá todo mundo testando um monte de medicamento que poderia... E o teste, ele é muito... É 1 a 1 mesmo. Você tem que pegar um monte de medicação e testar ali. O primeiro teste ele acontece in vitro, né, no laboratório, então não é nem humano. Às vezes um remédio funciona muito bem no vidrinho, né, in vitro, no laboratório, mas quando ele é aplicado na pessoa, tem um monte de outras complicações. O remédio tem efeito colateral. Então, no laboratório, no vidrinho, não vai ser percebido isso. Mas quando está aplicado na pessoa, é um problema. Esse medicamento, a Alessandra está perguntando ali, esse medicamento que foi anunciado hoje, é a ivermectina. É um medicamento que a gente usa para parasita, piolho, pulga, percevejo, verme. É a mesma coisa que a cloroquina, está em pesquisa. Então, assim, você faz a pesquisa no vidro, aí, nossa, matou todos os vírus. Mas quando você aplica no ser humano, aí é outra história. O bom da ivermectina é que ela tem menos efeito colateral. A gente já usava antes, sabe que o efeito colateral é pequeno. Talvez os estudos até avancem em relação a ela, porque tem pouco efeito colateral. Mas quando a gente fala, por exemplo, da cloroquina, é mais complicado, porque a cloroquina, como muita gente quer que testem em larga escala, ela é uma medicação muito tóxica. Ela pode causar arritmia cardíaca, problemas visuais. Ela já foi muito testada, porque era usada para malária. Mas não dá para se automedicar, né? Entendeu? Malária é uma coisa, coronavírus é outra. Malária tem uma região muito localizada do Brasil, né? Que é na região amazônica. Coronavírus está em todo lugar. Como é que você testa todo mundo? É muito difícil. Outra pergunta. Então vamos pensar quem está muito doente. Só quem está quase morrendo. Esses são piores ainda, porque se tem doença cardíaca. É muito difícil testar isso, tá? É muito complicado. Ó, pelas datas que você citou, o carnaval não deveria ter sido determinante para um maior número de casos no Brasil? Pode ter sido, sim. Recentemente foi... O que aconteceu? Os testes chegaram muito recente para larga escala. Então, tinha um monte de gente infectada que não tinha testado, tinha um monte de óbito aguardando o teste. Então, um monte de exame de sangue de pessoas que morreram que estavam aguardando o teste chegar. E essa demanda estava bem reprimida. Quando chegou o teste, eles testaram óbitos, amostras desde janeiro. Então, recentemente, o ministro, o Mandetta, falou, né, numa coletiva, eu assisto todos os dias, recentemente ele colocou que é possível que o vírus já estivesse presente aqui desde janeiro. Ou seja, se ele estava aqui desde janeiro, se é que estava, o carnaval passou pelo carnaval, né? Então, foi determinante para espalhar mais. Mas o carnaval no Brasil é uma festa muito grande. Eu acredito que se ele já estivesse circulando aqui no carnaval,
a coisa estava muito pior agora. Então, não dá para saber. A verdade é que não dá para saber, mas sim, a gente teve muitas aglomerações no período de fevereiro, né, até o início de março, e isso pode ter distribuído, claro. Na Espanha, inclusive, o que aconteceu foi isso. Como eles não impediram a circulação das pessoas, eles fizeram grandes movimentos lá de aglomeração de gente, de festa. E depois de uma festa dessa que teve uma aglomeração de milhares de pessoas, é que a transmissão explodiu lá. Aqui não explodiu do jeito que foi lá. Então, acredito, bom, enfim, talvez não estivesse circulando tanto assim. Entendi. Bom, Lídia, eu queria que você comentasse, para a gente também não estender tanto, porque com certeza vão aparecer outras perguntas. Você quer colocar Uhum. mais alguma coisa antes de eu passar para uma outra questão aqui que é importante a gente Não, tratar? pode Tá? passar, porque eu também quero te perguntar. Ai, meu Deus. Eu queria que você comentasse boas notícias, pelo menos três, duas pelo menos. Coisas boas que, apesar de tudo isso, né, dessa confusão que está acontecendo aí fora, o que que a gente pode ter como esperança, como uma palavra assim que vai melhorar? O que você acha? Eu não estou falando o que que o presidente acha. Você, enquanto profissional que está lá dentro, que está vendo os outros profissionais vivendo tudo isso, passando por essas questões, o que que você tem visto de bom? Bom, tem algumas coisas que eu acho que são boas. A primeira, que a gente até agora falou só de infectado e de morte, né? Mas a gente não falou de número de curados. Se Sim, a gente pensa que tem 28.320 pessoas infectadas, 1.736 como óbito confirmado, significa que o restante dos que estão internados ainda aguardando uma cura, existe um número gigantesco de pessoas que se curam da doença. Então a gente sabe que, na verdade, essa letalidade ela não é tão assustadora assim. Ela é alta, né? sim. 6,1% aqui é alta, mas o número de gente que se cura é infinitamente maior. Uma outra coisa que eu acho que foi muito boa, que apesar de ser um grande problema hoje, que a gente vai falar daqui a pouco, que é o isolamento social, foi que as pessoas aprenderam outras formas de lidar, de se relacionar. Então, outras formas de se conectar, outras formas de trabalhar, outras formas de atenção para a família. Por mais que isso seja, às vezes, um problema, também é uma solução para muita coisa. Outra coisa que eu acho muito bom é que o olhar para a saúde aumentou muito com o coronavírus. Então, os governantes, a população passou a olhar para a saúde de uma maneira diferente. Então, observando as falhas que tem no sistema de saúde, as faltas que tem nos hospitais, a maneira como a saúde é regida no país. Então, houve muito investimento na saúde nesse momento, que eu acredito que vai ficar como um legado depois. Eu acredito nisso, eu espero que isso aconteça mesmo. Que todo o investimento que está sendo colocado agora, ele persista depois. Porque até então a saúde estava extremamente sucateada, todo mundo viu isso agora. Tanto que a saúde, o SUS estava sucateado, tanto que faltava tanta coisa, falta material para que as pessoas pudessem se proteger mesmo. E os Até próprios máscara, profissionais né? de saúde, e os próprios profissionais de saúde, acaba que eles têm um olhar ruim para isso também, sabe? Se a gente for prestar muito bem atenção, ninguém se protege. A gente está o tempo todo em contato com coisas muito graves. Tuberculose, sífilis, outras viroses, e a gente está o tempo todo em contato com isso e ninguém nem se dá conta disso. E agora nossa atenção para proteção, ela aumentou muito. E eu acho que, de uma certa forma, eu acho que o nosso país agiu de uma forma mais rápida, as pessoas compraram uma ideia do isolamento, e eu acho que vai acabar de uma forma melhor do que foi em outros países. Eu acho que isso que é o que tem de bom. Não dá para a gente tirar muita coisa boa disso, não. Tem que espremer, porque uma Com pandemia certeza. traz muito mais prejuízo do que coisa boa mesmo. É aquela Mas luzinha no fim do túnel, também né? não é tudo ruim. E É, você, o que você acha? pois é, o que que eu tenho para falar sobre isso tudo? Eu penso assim que da mesma forma, né, que a gente vê que o sistema único, ele pode entrar em colapso, que isso tudo é real, né? Essas questões É, são reais.
o nosso sistema emocional também ele pode entrar em colapso. Diferente, né, da forma com que o SUS vai entrar, pode entrar, que nós cremos que vai ser diferente, porque nós temos, não todos, mas eu sei que muitas pessoas têm feito, né, têm cuidado direitinho para que esse vírus ele não se alastre por aí. Então eu creio que as coisas vão se organizar, elas vão se ajeitar. Então, da mesma forma que o nosso corpo físico entra em colapso, o SUS entra em colapso, a nossa mente também pode entrar. O nosso sistema emocional pode, porque nós somos uma engrenagem. Então, se uma coisa Sim. não está, né, se uma coisa não está funcionando direito, é uma bola de neve, é um efeito dominó. Tudo vai começar a atrapalhar e tudo vai dar errado. E aí, E o na que que verdade o acontece? comando vem daqui, né? O comando está aqui. Se aqui está mal, Exatamente. a Tudo chance parte do se daí. sentir mal é grande. Verdade. E então, o que acontece? O nosso cérebro, ele está acostumado com uma previsibilidade. Ele já está acostumado a ter uma rotina, ele já está acostumado a ter uma vida. Aí, de repente, muda tudo. Muda E tudo. agora? Né? Aí mudou tudo, aí acabou com essa rotina, a forma como ele lida o dia a dia. Então, nós precisamos de dar recurso para esse cérebro trabalhar nessas questões, essa falta que ele está sentindo, para ele não atingir o nosso sistema emocional. Então, o Uhum. que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar algum tipo de recurso para não permitir que a gente se deprima. É bom a gente diferenciar que estar deprimido é diferente de ser depressivo, Sim, né? sim. Porque a pessoa que ela tem uma depressão, que é uma doença, ela acorda, ela dorme com essa sensação de tristeza, de vazio, de que não dá nada certo. Mas a pessoa que ela está num estado depressivo, é o momento que ela está passando, a situação pode vir sim acompanhado de um choro, de uma tristeza, mas isso não vai paralisar a pessoa. Ela vai continuar caminhando, ela vai tentando. Então, o que que acontece? O que a gente tem que deixar bem claro nesse momento, que não é porque eu estou triste vivendo essa situação, preocupado com o que está acontecendo com a economia, que eu estou com Uhum. depressão. Eu acho que assim, a palavra depressão ela gera tanta angústia, tanto medo na gente, que a única coisa que a gente não quer nesse momento, além disso tudo, Rótulo, né? Acaba rotulando muito. é ter uma depressão. Eu não quero isso pra minha vida, ninguém quer, né? Então, o que que acontece? Eu percebi, eu vi que nos primeiros 10 dias, nos primeiros 15 dias, o que que estava acontecendo? Ainda estava dando para levar legal, entre aspas. Tipo que umas férias antecipadas para alguns, Uhum. né? Tipo assim, tô tão cansada, isso aí veio em boa hora, porque eu posso ainda deitar, dar uma dormida, dar uma descansada. Então, até Organizar então, minhas coisas, pois é, colocar minhas organizar. coisas em dia, né? Colocar tudo em ordem. Mas aí o que acontece? Vai chegando um momento que vai ficando preocupante, que a gente vai ficando confuso, sem saber o que está acontecendo. E aí, como é que a gente faz? A gente precisa dar recurso para esse cérebro para ele poder movimentar e recompor isso aí que a gente está perdendo, né? E aí, o que que eu coloquei? Eu anotei algumas coisas que são práticas, que são estratégias. Eu coloquei assim para ficar bem didático, para facilitar essas questões. Então, como que a gente pode reprogramar esse cérebro? Como que a gente pode trabalhar essas questões, né? Que a neurociência vem explicar muito bem para a gente, para poder ajudar o meu psiquismo a lidar de uma forma mais saudável com isso que está acontecendo. Porque eu preciso de Interessante. recurso, né? Boa pergunta. Então, assim, para eu não permitir que o meu cérebro também entre em colapso, eu preciso respaldá-lo, eu preciso dar para ele alguma coisa. E aí o que acontece? Não é mágica. Não existe mágica, porque se fosse tudo muito fácil, ninguém ia adoecer, ninguém ia precisar de outros tipos de ajuda. Então não é mágica. Então, assim, a gente precisa. A primeira coisa que eu vou falar é que a gente não pode, a gente não deve, a gente precisa evitar ficar se atualizando das coisas que estão acontecendo o tempo todo. A gente precisa saber sim do que está acontecendo. A gente não pode ser alheio a isso. Porque eu preciso saber para me proteger, para proteger o outro, para saber como lidar com essa situação. Mas olha só, Uhum. cada notícia que a gente ouve, cada coisa que a gente vê na televisão, o que, que acontece com a gente? O que, que acontece no nosso organismo físico e que ataca o nosso emocional, ataca o nosso psiquismo? Porque a gente fica totalmente. Por exemplo, no início, bem na primeira semana, eu comecei a ver tanta coisa, que eu falei, meu Deus, eu já sei o suficiente, o que eu preciso saber para poder cuidar, para poder preparar minha vida, minha casa, minha filha, as pessoas que estão ao meu redor. Então, assim, eu não fiquei vendo todos os dias, porque isso estava gerando uma ansiedade muito grande em mim.
Então, Uhum. o que que acontece? Quando a gente está nessa busca contínua, nessa procura contínua, os nossos hormônios, né? O cortisol, a adrenalina, tudo isso que faz a gente ficar nessa posição de ataque, de alerta, eles ficam à flor da pele. Então a gente fica desesperado para tudo e a nossa ansiedade só vai aumentando, só vai Você aumentando, vai acha aumentando. que, Né? você Então a acha que gente seria precisa. melhor escolher um canal só, só um canal de comunicação, por exemplo, ao Exatamente, invés um de canal, ter tantos canais, tantos lugares? exatamente, um canal de comunicação e outra coisa, que não seja fake, né? Porque o que a gente mais vê aí são notícias falsas. E Às outra vezes, coisa, escolha uma hora no seu dia, um tempo no seu dia para você se atualizar, sabe? Procura assim, então, esse horário agora, eu vou. E, não, e procura. Às vezes, tem pessoas que não estão na quarentena, que estão trabalhando normal. Então, ela não tem como fazer isso no horário. É o seu caso. eu ouço você falar isso, eu vejo assim, amigas, meus amigos que estão em casa, né, que já estão com uma sensação de angústia já por causa disso, eu não sinto isso, porque eu estou trabalhando, o meu lado é um outro, minha angústia é outra, é o outro lado, né? De estar É ali na frente e verdade. estar vendo o que está acontecendo. Mas eu não estou em casa, eu estou trabalhando, eu estou mantendo a minha mente Tá, tá ocupado o fluindo tempo outros todo, né? pensamentos, que não são só esses. Eu imagino assim, a angústia que deve ser quem está confinado. Deve ser É. bem difícil mesmo. E olha só, esse negócio que você falou sobre filtrar o que a gente está vendo, né? Escolher os canais adequados, os lugares certos para a gente poder colher essa informação. E isso é muito importante, a gente precisa filtrar o que que a gente ouve. Então, a gente, É, com certeza. não é tudo que está sendo falado que eu preciso saber, que eu preciso Com certeza. guardar aquilo como uma lembrança, como uma experiência. Porque o que acontece? Eu ouvi até não sei, acho que foi uma live que eu ouvi de um rapaz, ele falando o seguinte: eu preciso saber de tudo isso que está sendo falado. Justifica eu saber se foi a China que implantou o vírus, se foi a China que fez isso por causa de desejos econômicos, interesses financeiros? Não sei Pra se eu quê, preciso né? saber. O que muda Vai na mudar sua o que vida? na minha vida? Não vai mudar isso na minha vida. Então, a gente tem que parar de buscar informação que não vai me mudar. Eu preciso buscar informação que vai ter algum acréscimo na minha vida, no meu emocional, no meu físico, no meu psiquismo, em tudo. E no emocional. Então, a gente tem que procurar manter essas três áreas equilibradas. Então, tudo que a gente está vendo, que a gente está absorvendo, está gerando mudança dentro da gente. Então, a gente tem que. Não precisa se atualizar o tempo todo, não precisa. A gente precisa filtrar aquilo que a gente tem ouvido também. Porque não é Uhum. tudo que eu vou ouvir que vai me fazer bem. E, gente, é uma coisa muito engraçada. À medida que a gente vai ouvindo essas coisas, isso vai fazendo um mal pra gente. Porque tem pessoas que já comentaram comigo que sente até náusea, que sente até assim, dor de estômago, dor de cabeça, tremor, de tanto pavor que as pessoas estão ficando. Então, Uhum. se isso me traz mal, né, uma certa angústia, mal, para que eu vou ficar alimentando as minhas emoções com essas informações? Não tem necessidade, né? E você acha que vale a pena, assim, a pessoa que está em isolamento, confinada, né, assim, em casa, criar uma rotina nova ou tentar manter a rotina anterior? Vamos falar sobre isso agora. Olha só. Então, eu falei duas coisas, vou falar, são várias coisas, mas eu vou só enumerar algumas e depois eu vou disponibilizar lá no Instagram para as pessoas consultarem, porque não dá tempo de falar tudo para não Sim, estender. o assunto é muito Uma extenso, coisa né? que a gente precisa nesse momento é ser criativo. Como que é ser criativo? Nós estamos num tempo que a gente precisa reaprender, reinventar, a gente precisa pegar aqueles sonhos, aqueles projetos que estão lá dentro das gavetas, começar a colocar para fora. Porque a gente tem que, de alguma forma, sair dessa. Sim, A gente sim. precisa. E olha só, eu tenho visto que nesse momento a gente tem mais aprendido do que reaprendido. A gente tem que aprender a ser pai, aprender a ser mãe, aprender a ser esposa, a ser um bom profissional, a ser família. Professor de filho, Gente, olha só, tem que ser professor. E olha para vocês verem as professoras dos nossos filhos. Elas estão tendo que aprender a dar aula virtual. verdade. Gente, as pessoas, eu vejo assim, porque eu converso com as outras professoras, e elas estão apavoradas também, porque isso é tudo muito novo, elas estão também tendo que aprender. Todo mundo aprendendo, né? Todo mundo aprendendo. A Então, vida olha só, nem tudo é tão ruim quanto a gente pensa ser, toda. né? A gente tem que aprender. Olha só, eu li o pastor Cláudio Duarte falou uma coisa, ele é muito interessante. Ele falou assim: faça o que você nunca fez e você terá o resultado que nunca teve. E é muito real isso.
A gente agora é a hora da gente aproveitar. E olha só, uma coisa que tem me deixado muito preocupada é que muitos pais de família, muitos mantenedores de casa, muitas mães também que são as mantenedoras, Sim. elas estão ficando desempregadas. E aí o que que É, acontece? Chega em casa, o clima tá assim tenso, tá difícil, ninguém tem paciência com ninguém, todo mundo brigando com todo mundo. E aí o marido ou a esposa chega ainda e fala pro marido: agora nós vamos passar fome. Agora, como é que a gente vai fazer? E assim, ao invés da pessoa estar plantando coisas boas na cabeça da pessoa, aqui, olha, não, nós vencemos, nós já passamos por lutas, nós já passamos por dificuldade, a gente já venceu, então nós vamos vencer mais essa. Então, essas palavras, eu acho muito importante a gente falar sobre ser criativo nesse sentido. Por quê? Porque eu preciso falar para o meu companheiro e para a minha companheira que tá difícil para ele, mas tá para mim, mas a gente vai vencer junto. E quando a sim, gente fala assim sim. pro marido, aqui, eu tô te apoiando, eu tô com você, nós vamos passar junto. Isso libera na pessoa e em mim, o meu cérebro vai produzir a ocitocina, que é esse hormônio do amor, do prazer, da alegria. Isso vai trazer para mim uma visão, um sentido totalmente diferente daquilo que eu tô vivendo. É muito diferente você chegar na sua casa e seu marido falar assim: Lidiane, tá faltando isso, Lidiane, tá faltando aquilo. No amor, tá faltando isso, mas graças a Deus que você chegou, porque a gente pode junto tentar resolver. É muito Tem que ter diferente, uma né? compreensão gigantesca, né? E uma vontade muito grande também. O negócio é a gente ter essa vontade, porque a gente precisa fazer alguma coisa para a gente não permitir que esse momento destrua os casamentos, né? A É. gente tem que Aí eu vi uma ficar. pergunta bem bacana aqui. Quando você não tem companheiro, tem filho, ainda é mais difícil, né? Quando a mãe está sozinha com os filhos, ela tem que passar aquela situação ali, ainda é mais complicado, tem menos apoio. Então, e é uma realidade enorme, gigantesca na Gui, olha só, nossa cidade. tem uma coisa tão séria acontecendo que assim, os pais e as mães, eles não estão dando conta de ficar com os filhos dentro de casa. Como que é isso? A gente primeiro, antes de colocar o filho na escola, a gente tem que ser mãe, tem que ser o pai, a gente tem que dar conta disso. A gente tem que amar estar com os nossos filhos, dar trabalho. Eu falo isso porque isso também serve para mim, serve para todo mundo. Nós precisamos ter esse prazer de estar com o nosso filho, dar mais trabalho mesmo, mas a gente tem colocado muito essa responsabilidade no lugar, né, para o outro resolver para a gente. Igual assim, os pais e as mães que têm que trabalhar e os filhos precisam ficar com outras pessoas. É um rearranjo, um remanejo que tem que fazer também e não tem sido fácil, mas se a gente tem esse olhar generoso, se a gente procura se oferecer para o outro, ajudar o outro, a gente vai conseguir lidar muito melhor com isso. Então a gente precisa cuidar da nossa casa, da nossa prata lá, né, do nosso ourinho na nossa casa, para isso se estender para fora. A gente precisa estar bem. Então, O vamos trabalhar. autocuidado precisa florar agora, né? Eu acho que Oi? eu estou entendendo você dizer que o autocuidado precisa florar agora também. O que eu Exatamente. fazer por mim? Mudar os meus pensamentos, tentar manter o controle, porque se eu não Isso. estou bem comigo, é muito difícil eu estar bem com o outro. Não tem Então, jeito. são Exatamente. inúmeras possibilidades, né, de se autocuidar, mas de olhar para si também. Exatamente. É um momento da gente dar novos sentidos para aquilo que a gente está vivendo. A gente precisa disso. E aí Uhum. você falou também uma coisa interessante sobre rotina. Como eu falei Sim. antes, o nosso cérebro ele precisa de uma previsibilidade, ele trabalha assim. Então, o que que acontece? Ele já está. Mesmo quem fica dentro de casa, quem trabalha em casa, tem rotina. Todo mundo tem uma rotina mínima sequer. Todo mundo tem. Não tem como, não existe uma pessoa que não tem uma rotina. E aí, o que que acontece? Então, a pessoa, ela precisa planejar. Ela precisa organizar a rotina dela. Então, o que que acontece? Eu até tinha comentado com você sobre isso. A primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente acorda é tirar o pijama. Vamos tirar o pijama, gente. A gente precisa tirar o Eita, pijama. mexe Por quê? comigo. Olha só. Eu não sei, isso Esse é uma fim de experiência semana tem minha. sido de pijama. Mas eu, igual eu te falei, no seu caso é diferente porque você não tem quarentena, É, né? isso é. Tá na quarentena. Então, o que que acontece? Para o nosso organismo voltar a trabalhar, para o nosso cérebro começar a se reprogramar, ele precisa dessa rotina. Então, o que que eu fazia antes da quarentena? Como que era a minha rotina? Como que era a minha rotina de trabalho? Como que era a minha rotina em casa com meus filhos? Para dar almoço, para ler? Como que era a minha rotina? Então, você precisa se basear o mínimo possível nessa rotina que Resgatando você a tinha, rotina anterior. e isso para o seu cérebro ter recurso necessário para ele continuar mantendo em equilíbrio as outras áreas. Então, isso é muito Sim. importante. Então, o que que acontece?
de manhã. De manhã eu acordava, eu tomava meu banho, eu tirava meu pijama, eu ia pro meu trabalho. Continua fazendo a mesma coisa. Troca sua roupa, planeja o lugar que você precisa trabalhar se você está em home. Então, assim, a gente tem que criar esse espaço para a gente poder fazer essas coisas. Porque se a gente Sim. deixa. Eu tinha deixado o meu espaço lá na minha sala. Eu não estava conseguindo fazer nada. Aí eu peguei e falei assim, eu vou lá pro quarto do meio, que eu fecho a porta e consigo me organizar. Então a gente precisa desse espaço, né, para a gente poder se planejar. E aí o que acontece? Então, a gente não acorda a qualquer hora, a gente não dorme a qualquer hora, a gente não come qualquer coisa, a gente não faz as coisas Sim. assim de qualquer jeito na Uhum. nossa vida normal. Então agora também não pode ser assim, a gente também tem que ter pelo menos uma organização mínima. E aí, o que que acontece? A gente tem que aproveitar esse momento também para estabelecer um vínculo maior com o nosso cliente, né? Então, Uhum. agora é a hora de fidelizar o cliente. Agora é a hora da gente ir lá pessoalmente, entre aspas, né? Chamar ele lá no Instagram, no WhatsApp, onde for, e falar aqui, como que eu posso fazer para te atender melhor? Porque ninguém quer comprar nada agora. Então, essas Verdade. questões com relação ao futuro deixam a gente muito angustiado. E quem trabalha com a questão de venda do cliente agora precisa entender que é hora de fidelizar mesmo, porque vai ter uma demanda muito reprimida. Quando acabar isso tudo, o consumo, eu acredito que o consumo vai aumentar muito. As pessoas vão inclusive de comprar, está todo mundo reprimindo a É, demanda agora. Ninguém vai pode abrir sair, ninguém pode computador, fazer nada. verdade. Então, fideliza, porque na hora que acabar, a Vai chance ter é que. grande. Verdade. Então, se a gente precisa, né, pra gente, eu já estou quase concluindo aqui. A gente precisa organizar essa questão. Então, assim, a rotina com seus filhos, a atividade que você tem que fazer com ele, porque agora está tendo muita aula online. Então, organiza o mínimo para você desgastar menos o seu psiquismo, sabe? Porque Uhum, quando a gente tem uma certa organização, a gente não tem que ficar sacrificando demais o nosso emocional para planejar de última hora. Então, isso facilita para a gente colocar as coisas aqui dentro em ordem. Aí tá, e uhum. diante disso tudo, aí a gente fala, poxa vida, mas é tanta coisa para fazer que não dá tempo. Tempo, tempo é questão de prioridade. Eu tenho tempo para aquilo que é prioridade na minha vida. Eu tenho dinheiro para aquilo que é prioridade na minha vida. Então, a gente tem que priorizar as coisas para poder planejar. Então, eu planejo o que é prioridade na minha vida. Então, uma coisa assim, atividade física, por exemplo. Nesse momento, gente, é crucial fazer uma atividade física. Eu não gosto de Sim. fazer atividade física. Nossa, Às como é vezes eu sou obrigada. difícil. Já é difícil quando você se arruma, sai de casa. Imagina dentro de. Gente, eu tô sofrendo com isso. Quem me Pois é, e a conhece gente. sabe que eu tenho uma rotina de atividade física durante a semana. Assim, quem está me salvando é a poli com yoga, que eu Pois consigo é, fazer dentro de casa e a prática é bem pesada mesmo. Mas é difícil, é muito difícil. então Mas a não é gente impossível. precisa. A Não gente é precisa impossível. fazer. Vai subir escada, desce escada, sobe escada, desce escada, Sim, sobe escada. sim. Alguma coisa a gente precisa fazer para a gente liberar os Tem hormônios. muita disponibilidade agora de aulas online, assim, né? De aulas gratuitas. Muita gente preparando o terreno para depois, né? E distribuindo muito conteúdo gratuito de atividade física, né? Para fazer na televisão, junto nas lives, junto no celular, acompanhando. Não é É verdade, impossível. tem muita Não é coisa. impossível. E aí, o que que acontece? Aí eu ainda ouvi falar assim, mas de verdade, eu não tenho vontade de fazer nada disso. É, a Pode vontade é acontecer. fogo. Se a gente for parar para pensar, a gente não vai ter vontade mesmo, não. Mas a vontade, ela é totalmente diferente da necessidade. Necessidade é Sim. convicção. É Necessidade é dever, convicção. né? Exatamente. Quando a gente Você entende sabe como que um você precisa. dever, pouco importa a sua vontade. Você tem que fazer e pronto. Exatamente. Porque olha pra você ver, a vontade, ela te engana, ela te sabota. Porque, ai, eu não quero. Então ela vai te enganando, te pegando de uma forma que você, na hora que você vê, você não fez. Sim, Só que a necessidade, a convicção, ela não é negociável. A gente não negocia a convicção que a gente tem. Então, o que que acontece? Eu estou colocando assim na minha cabeça. Hoje, eu já pensei assim, ó, não, amanhã de manhã eu vou fazer atividade física. Já está certo, eu já estou convicta, já está resolvido. Então, amanhã de manhã, na hora que eu acordar, aí eu penso, nossa, eu tenho que fazer? Não, eu não vou pensar. Já foi decidido ontem.
Então tá resolvido, eu vou fazer. Então a gente precisa fazer esse planejamento e estar convicto daquilo que a gente fez para a gente não ser sabotado pela nossa vontade. Realizar como se fosse um dever, uma Dever. obrigação. Não faz. Exatamente, exatamente. É uma Tem os outra coisa. gatilhos também. Por exemplo, por exemplo, se eu chegar em casa, já botar a roupa de malhar e o tênis, aí eu tenho que fazer antes de tirar. Não tem jeito. Eu tenho certos gatilhos para dar conta disso. A Aham, gente tem que usar os gatilhos que ajudam a gente. exatamente. São os gatilhos, são as coisas que impulsionam a gente a ter certas atitudes, é verdade. Eu vou falar, tô terminando mesmo, de verdade. A gente tem que proporcionar uma quarentena animada. A gente tem que tentar fazer coisas para deixar esse momento que é muito triste, é muito difícil de isolamento, mas a gente tem que tentar fazer isso ficar animado. Então, vá conversar com seus filhos, com seu marido, com seu companheiro, vai ver filme, vai comer pipoca, planeje essa quarentena de alguma forma. Faz alguma coisa no dia que seja descontraído. Vá brincar com seu filho. Gente, eu vi uma coisa super legal. A mulher contou no Instagram de neurociência que eu sigo que ela tinha uma parede na casa dela, que era o sonho dos filhos dela escrever naquela parede. E por diversas vezes eles escreveram, ela foi lá, brigou e fez o escarcéu todo e limpou a parede. Aí ela falou assim: olha, nessa quarentena eu decidi que eu vou deixar eles rabiscar essa parede. E aí ela abriu Legal. a parede para eles. Ela falou assim: depois que passar esse período, eu pinto a parede. E delimitou para eles: olha, é aqui que vocês podem. Claro que não é de qualquer jeito também. Então a gente tem que criar mecanismo que facilite isso pra gente, que sejam a nosso favor. Nos dá Coisas um que sejam escape, boas. né? Seja um Exatamente. mecanismo de escape. Exatamente. A gente tem que abusar da nossa família nesse sentido, mas é de forma positiva. Porque nesse momento a gente tem duas alternativas, dois caminhos. Ou a gente vai murmurar, ou a gente vai agradecer. Quanto Sim. mais eu murmuro, o que que vai acontecendo? Mais lembranças negativas, mais coisas ruins eu vou colocando para dentro de mim. Mais o meu psiquismo está sendo alimentado com coisas ruins. Quanto mais eu sou grato, mais lembranças boas eu vou ter. E aí o que que acontece? Quando chegar lá na frente, quando você tiver que vencer alguma dificuldade, eu não estou falando só de pandemia, dessas questões de vírus, não, não é isso. Qualquer crise que você enfrentar na sua vida, o que que você vai ter? Recurso para poder usar lá do seu cérebro de lembranças passadas para poder vencer. Ó, quando aconteceu isso, eu venci. A minha família a gente fez assim, na minha casa eu fiz assim, no meu trabalho fez assim e deu certo, Sim. né? Então se a gente ficar só, eu passei necessidade, eu não ia trabalhar, eu tinha que ficar de máscara, eu não podia encontrar com as pessoas. Se a gente for ficar só lamuriando, já era. Aí realmente a situação vai ficar difícil. Então a gente tem que Difícil. aproveitar. E falta um tempo ainda, né? A gente tem que entender que ainda falta um tempo. Pois é, Não é liberado agora. Pelo que a gente está percebendo, né, o movimento que está sendo feito agora é de que isso ainda vai continuar um pouco mais. Podemos esperar ainda o mês de maio nessa situação, é bem possível. pois é. Então a Eu não gente tem que ter acredito paciência. que as coisas vão ser liberadas tão fácil, tão rápido, não. Acho que esse primeiro semestre é um primeiro semestre difícil, mas a gente tem que pensar como um primeiro semestre. Exatamente. E a gente não pode desistir e perder a esperança, né? Porque Deus ele não perde controle de nada e ele sabe de tudo. Então a gente tem que acreditar que vai ser melhor, que vai passar e que vai melhorar. Porque se a gente tiver uma visão pessimista de tudo, vai ficar todo mundo deprimido mesmo. Aí não é estado depressivo, não. É com depressão mesmo dentro das casas. Aí a situação vai Uhum. ser crítica. Aí vai ser muito complicado. O último tópico aqui que eu quero tratar, que nesse momento a gente precisa ser gentil com a gente e com os nossos sentimentos. A gente precisa entender que eu tenho direito de ficar triste, que eu tenho direito, assim, às vezes hoje de chorar, de hoje, às vezes, não acreditar que isso vai passar. Eu tenho direito de me sentir assim. Porque a gente acaba se culpando, se cobrando demais por sentir assim. E não é isso, a gente está vivendo um momento difícil mesmo. Então, esses sentimentos, eles vão ser comuns e corriqueiros na nossa cabeça. Mas a gente Sim. não pode deixar eles criarem raiz. Não pode deixar esse sentimento criar raiz. Então, eu preciso ser generoso comigo. E eu preciso usar aquilo que eu tenho de bom, aquilo que eu tenho de habilidade, para poder servir o outro. Porque, Isso, como eu você falei, tocou num ponto muito importante agora. Eu ia te perguntar, porque na verdade eu fiz umas pesquisas e
E tem umas pesquisas interessantes falando que a melhor maneira de passar por situações de quarentena, de isolamento social, é quando você faz alguma coisa pelo outro, quando você serve o outro. Isso dá um conforto. E Isso. existem maneiras de a gente servir mesmo dentro de casa. Né? Tem. Com o telefone, com uma ligação, com nossos próprios vizinhos mesmo, fazer alguma coisa por eles, por aqueles que são mais vulneráveis. Quando você faz alguma coisa Exatamente. pelo outro, você se sente mais confortado consigo mesmo. Exatamente. E é o que eu tinha falado antes. A ocitocina, ela é o hormônio das relações pessoais. Então, assim, quando a gente sorri pro outro, automaticamente o outro também sorri. Então, isso aí, olha que troca de ocitocina, que coisa mais legal. Então, como ele é o hormônio do prazer, da alegria, da felicidade, quando você faz bem para alguém, você fica em estado assim de êxtase, você fica bem demais da conta. Eu Uhum. vi no jornal pessoas, né, de apartamentos do lado que têm vizinhos que são idosos e elas se dispuseram a ir no açougue, no sacolão, a fazer as coisas para essas pessoas para que elas não tenham que se expor ao risco. Então, Uhum. isso é uma atitude de generosidade com o próximo. Isso ajuda Então, a muito a se gente sentir melhor. né? Então isso aí faz a gente melhorar demais, porque quando a gente faz bem pro outro, e o outro fala assim, não, foi tão bom você ter feito isso pra mim, isso aí, gente, traz uma. Não tem recompensa. Isso é muito bom. É muito automático, porque quando a gente faz bem pra alguém, o nosso corpo modifica. Dentro da gente modifica. E isso é muito Verdade, bom. Né? Isso traz uma verdade. felicidade pra gente. Então, concluindo, o que a gente não pode, Lid, né, e quem tá aí assistindo, a gente não pode ser rígido com as coisas. A gente precisa ter flexibilidade. Quando a gente Equilíbrio, fala, né? quando a gente fala de rotina, de estabelecer, né, coisas para fazer, nós precisamos de ser flexíveis também. Porque o que que acontece? A gente já vive uma rotina muito cheia de coisas, cheia de tarefas, cheia de exagero. Então, a gente tem que aproveitar esse momento de quarentena para ficar um pouco livre desses exageros, sabe? Para a gente aproveitar esse momento de forma, igual eu tenho falado sempre, de forma mais leve, mais suave. Então, você tem a sua Uhum. rotina, mas qual que é o problema de hoje eu decidir que eu vou ficar o dia inteiro de pijama? Não tem problema. Não tem problema nenhum. Você tem Gosto tantos dias na bem. semana. Tá, eu vou fazer isso, tais dias, mas tal e tal dia, eu vou ficar o dia inteiro vendo televisão. Ótimo, a sua vida emocional vai te agradecer demais da conta. Então, hoje, porque o povo fica, né? Aproveita para fazer curso online, aproveita para ler pelo menos 3 livros. Ótimo, pode aproveitar para fazer isso também. Mas se deu o direito de não querer ler nada hoje, se deu o direito de não querer fazer nada. Não quero fazer um curso online hoje, eu não quero fazer nada hoje. Não tem problema, você tem esse direito. Porque quando você voltar na sua rotina normal, você não vai poder fazer isso. Olhe lá no sábado e no Verdade, domingo. verdade. Né? Então a gente tem que tirar um pouco desses exageros e tentar assim, se dar um pouco de luxo nesse momento, viver um pouco esse luxo de dormir à tarde. Ah, mas você tá doido? Como que eu vou dormir à tarde com esse tanto de coisa? Gente, casa bagunçada, essas coisas realmente tira a gente do sério. Mas se deu luxo, no dia anterior arruma tudo para hoje você dormir, então. Então, organiza a Sim, sua vida, mas seja flexível com relação a tudo. As sim. coisas com os filhos, ao seu trabalho, a tudo. Se organize para você viver leve esse momento. Porque senão, saindo da quarentena, nós vamos ter que assim, dobrar o número de terapeutas aí no mundo, porque vai ficar todo mundo doente. Né? E É eu quero verdade. atender pessoas, mas eu não quero que a pandemia agora seja diferente, não, que seja emocional, não. Verdade. Né? E eu não quero isso para as pessoas, não. Então a gente precisa ser generoso com a gente e com o outro também. Né? Muito bem, Dani Brown. E Muito aí, olha bem. só. Agora vamos parar para pensar em tudo isso aqui que eu falei, que você falou. Eu falei sobre filtrar o que houve, ser criativo, ter rotina, planejar, ser gentil consigo, com o sentimento com os outros e ser grato. Isso aqui, vocês acham que é válido só para momento de crise? Nunca, né? Isso tem que levar Também. para a vida. Exatamente. Isso são estratégias para a gente levar para a vida eterna, para a vida toda. Então a gente precisa estar sempre voltando nisso, por quê? Porque isso é válido para a gente ter uma saúde mental constante.
Então, quando a gente está assim, se equilibrando nisso aí, nesses pilares aí, a gente consegue ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais saudável, uma vida mais centrada, sabe? Uhum. Então, a gente precisa lançar a mão dessas coisas o tempo todo, para a O gente tempo todo. poder aliviar um pouco o nosso psiquismo, para a gente não sobrecarregar ao ponto de fazer ele adoecer. Então, isso vai livrar a gente de muitas doenças, muitas doenças. Uma coisa boa desse momento é que a gente está podendo prestar atenção nisso. São coisas que a gente não prestava atenção antes. Então, esse é o momento de falar sobre isso, prestar atenção nisso, para que isso possa ser levado para frente de uma forma bem mais clara e não, Exatamente. né, de alienada. Então, Isso prestar mesmo. atenção nisso é um legado que esse isolamento pode estar trazendo para a gente. Gente, Não tem deixa muita de coisa ser, boa que a gente pode não deixa tirar, de ser bom. né? A gente está tendo que reviver muitas coisas e aprender muita coisa. Então, assim, eu escolhi ter boas lembranças desse momento. Apesar de tudo que está acontecendo, eu escolhi. Então, a gente precisa fazer escolhas. Sim, Então, assim, vamos escolher, ao invés de murmurar, agradecer. Porque a gratidão, ela só traz coisa boa pra gente. Faz a gente enxergar verdade. lá na frente, faz a gente ter visão de futuro. Agora a murmuração paralisa a gente, impregna a gente naquele lugar que a gente está. Então a gente precisa Verdade. ter o coração grato, né? Então, assim, era isso que eu tinha para falar. Não sei se alguém. Eu nem vi para te Conversa. falar a verdade as perguntas, se tiver alguma teve uma pergunta. Mas aí, se alguém tem alguma pergunta, pode mandar para a Lid lá no Instagram dela, pode mandar para mim também, né, direct, que a gente vai responder. E eu vou colocar essas coisas aqui no Instagram também amanhã, para a gente Mas poder, né? faz um resuminho para nós. Vou fazer um resuminho para a gente poder lançar a mão disso o tempo todo, não só em momentos de crise, mas na sua vida como, né, um todo. A gente precisa o tempo todo estar fazendo essa revisão. E assim, esse tem sido o momento para eu fazer toda essa revisão na minha vida o tempo inteiro. Então está sendo um momento muito bom para mim nesse sentido. Não que eu não me preocupe com o outro, não que eu não estou Uhum. preocupada com as finanças, não, não é isso. Mas eu escolhi pensar diferente, eu escolhi dar um sentido diferente para isso que a gente está vivendo. Aí é Sim. que está a diferença, né? Para a gente poder melhorar. O Augusto Cury falou assim: treine não sofrer por antecipação. Quem sofre pelo futuro faz o velório antes do tempo. Olha só que forte isso. Então, É. não vamos fazer velório, não. O futuro não é nosso, né? O presente é nosso. A Exatamente. Então, gente vamos só fazer tem agora. controle sobre o presente. Então, eu acredito muito no que você falou. A decisão, ela está no presente. O que Isso. passou foi, e o que vem não está no meu controle. Tá no Então, nosso a controle. decisão, ela está no presente. Eu escolho agora, como que eu vou viver agora, e isso se reflete lá na frente. Mas Isso mesmo. lá na frente não está no meu controle. Isso mesmo, O meu exatamente. controle é agora. Gente, mas olha, imagina que legal que vai ser quando a gente chegar lá na frente, um pai de família viver um momento de dificuldade e falar assim, opa, quando a gente teve aquela quarentena, minha esposa me ajudou, não, meu marido me ajudou, ele me trouxe tantas palavras que me fez vencer, eu vou vencer de novo. As Ah, dificuldades imaginou? fortalecem laços, né, Isso Grazi? mesmo, É na isso mesmo, dificuldade que você exatamente. conhece o outro, na dificuldade que você tenha que você se coloca também, se mostra na sua potencialidade máxima. Então, a dificuldade faz crescer, o sofrimento te faz Exatamente. crescer. Isso é Então, a gente muito não pode bom, encarar né? isso só como ruim. Todo sofrimento traz um crescimento também. Exato. E Por isso que eu falei isso que é nós muito legal. Por isso que eu falei que nós tínhamos, para vocês que estão aí, por isso que eu falei que nós tínhamos notícias boas. Que apesar de tudo isso, do sofrimento, das questões financeiras, da nossa preocupação com a economia do Brasil, tem coisa boa. Deus, ele não perde controle de nada, ele sabe de todas as coisas. E breve a gente vai falar assim: nós vencemos essa que aparentemente, né, é uma das questões maiores que a gente tem vivido nos últimos tempos. Sim. A minha mãe falou que ela nunca viveu nada parecido. Então, assim, vamos aproveitar esse minuto. Então, gente, nós vamos encerrar porque falta 26 segundos. Eita! Então, ó, Não é, deu? eu agradeço a participação de todos vocês. Lidiane, muito obrigada pela atenção, pelo carinho. E Obrigada, assim, obrigada a todo mundo que estava aí. muito obrigada a todo mundo mesmo, gente. Foi um prazer estar com vocês neste período. Eu espero que tenha sido útil para vocês esse momento. Tá bom? Sim. Então, ó, Obrigada, viu? beijão. Beijo. Obrigada pela Todo